Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu esse enunciado, então eu já vou para a resolução. Ele quer saber qual dessas funções que modela essa situação que ele descreveu aqui no enunciado. Ele disse que no mês de janeiro os gastos foram de 72 mil, no mês 8 foi o maior gasto, e no mês de dezembro, né, que foi o mês 12, teve um gasto de 185 mil. Deixa eu marcar no texto aqui, essas informações aqui que são as principais. Ó. O maior gasto mensal ocorreu no mês 8, e ela gastou 105 mil em dezembro. Gente, essa questão aqui tem várias maneiras de fazer, né? Se você colocar aqui no YouTube, você vai ver várias formas aí de tradicionais. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma outra possibilidade, tá? Que é o seguinte. Eu vou colocar essas informações que ele deu aqui no enunciado em um gráfico para a gente tentar entender como que vai se comportar essa função. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui um gráfico mais ou menos assim. E a gente vai ter aqui o mês e aqui o gasto. Ele está falando aqui que essa função, o gasto já está em milhar de real, tá? Então, ao invés de eu colocar 72 mil, por exemplo, eu vou colocar só 72, que são 72 milhares, beleza? Então, nós temos aqui que no mês 1 teve um gasto de 72 milhares. Vou marcar aqui o 72. Então, esse ponto aqui ele vai pertencer à nossa parábola. Ele disse que no mês 8 foi o maior gasto de todos. Então, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui o 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai estar aqui, mais ou menos. Eu não sei qual foi o maior gasto, tá? Então, eu vou colocar... Vou só indicar aqui um valor. Eu não sei qual que é, mas eu vou deixar ele maior do que 72, porque ele disse que foi o maior gasto. Aqui. E ele disse que no mês 12 o gasto foi de 105 mil. 9, 10, 11, 12. Aqui o gasto foi de 105 mil. 105 mil é maior do que 72, naturalmente, e tem que ser menor do que o do mês 8, né? Então, eu vou colocar o 105 mil indicado mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então, esse ponto aqui pertence à nossa parábola também, e aqui está o nosso 105. Bom, na hora que a gente observa isso, a gente consegue ter uma ideia de como que vai se comportar essa parábola, né? Como que vai ser o esboço dela. Então, eu vou fazer um traçado aqui para a gente começar a entender como que ela vai funcionar mais ou menos. Deixa eu ver se com isso daqui eu consigo fazer. Aqui é o vértice, né? Então, vai ser o ponto mais alto. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Bom, vou deixar o esboço aqui assim, né? Não vou ficar detalhando tanto o esboço não, porque como o próprio nome já diz, a gente está fazendo aqui é um esboço. Então, deixa eu só engrossar esse ponto aqui. Pronto. Aqui de laranja está a nossa parábola, mais ou menos, correto? Na hora que a gente observa essa parábola, e esse ponto aqui a gente já concluiu que ele é o vértice, né? Porque ele falou que foi o ponto, foi o mês que teve maior gasto. Então, aqui é onde minha parábola, ela troca aqui o crescimento dela, né? Antes desse vértice aqui ela é crescente, depois ela é decrescente. A hora que a gente bate o olho nesse esboço, a gente consegue concluir algumas coisas. O modelo de uma função de segundo grau é desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. A gente consegue falar algumas coisas sobre os valores de a, b e c. Por exemplo, o valor de a, você acha que vai ser positivo ou negativo? Concorda que o nosso a vai ser negativo? Porque claramente você está vendo que nossa parábola aqui está com a concavidade para baixo. Então, se o nosso A é negativo, eu já elimino algumas alternativas. Eu já elimino a letra E, eu já elimino a letra C. Então, já estão fora. Beleza? Outra coisa. Vamos fazer o prolongamento dessa parábola aqui lá para o eixo Y. Vou prolongar essa parábola para cá. A hora que a gente faz esse prolongamento, a gente vê como que essa parábola está tocando o nosso eixo Y. Você está observando que ela está tocando o eixo Y na parte crescente da parábola, tá vendo? Esse ponto aqui é a parte da minha parábola que está crescendo. Isso me traz uma informação do valor do B. Você lembra o que o B representa quando a gente está pensando numa parábola? O B ele funciona assim. Quando o B é positivo, nossa parábola toca o eixo Y na parte crescente dela.
Quando B é negativo, ela toca o eixo Y na parte decrescente. E quando o nosso B é igual a zero, ela toca o eixo Y exatamente no vértice. Lembra disso? Então, como eu estou vendo que minha parábola toca o eixo Y na parte que ela está crescendo, a gente sempre olha da esquerda para a direita, né? Então aqui ela está crescendo, eu concluo que o nosso B ele é positivo. E se o nosso B é positivo, a gente consegue eliminar também mais algumas opções. A gente consegue eliminar a letra D, porque aqui ela colocou o coeficiente B sendo menos 16, e só essa, né? Então ficamos com a letra A e a letra B de alternativas que estão sobrando para a gente escolher. Entre as duas, qual que você acha que vai ser a resposta correta? Você lembra o que o coeficiente C representa? O coeficiente C, ele representa onde toca o eixo Y. Onde toca o eixo Y. Você acha que a nossa parábola vai tocar o eixo Y no 72? Veja bem, eu sei que quando o meu x aqui é igual a 1, ela já tem o y correspondente a 72. Então, obviamente, ela vai tocar meu eixo y em um ponto abaixo do 72. Correto? Então, se ela vai tocar em um ponto abaixo do 72, obviamente ela não toca no 72. Então, meu coeficiente C não pode ser 72. E eu elimino esse cara também. Então, sobrou para a gente apenas a alternativa A. Beleza? Vou só repetir essa parte do C. A gente sabe que quando o x é 1, o correspondente a ele aqui no eixo y é 72. Então, minha parábola, a gente vê claramente que ela está tocando no meu eixo y abaixo do 72. Se ela está tocando abaixo do 72, o nosso coeficiente C só pode ser 57, porque foi o que tinha sobrado antes. Beleza? Valeu, obrigado e até mais.